Olá pessoal, estou mais uma vez aqui para mais um react. Hoje eu vim trazer a música The Shadowhunter, mais uma versão do Edu Falaschi que ele fez na última turnê dele. Então não é a versão clássica que ele fez junto ao Angra, né? Esse foi um pedido do Mário Sacramento aqui, que deixou o link. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de outra música, de outro estilo de música, ou de heavy metal mesmo, do que você quiser, ou algum assunto que envolva violão, né? A única restrição é que tem que ter uma relação com violão o vídeo. Eu faço react aí, atendendo a pedidos dos comentários. Então não esquece de deixar a sua sugestão lá também. Se você gosta de violão, ou quer começar a tocar, bem, a dica muito importante que eu te dou são os cursos de violão MRA. Para saber mais, vai lá na descrição e veja o link aí abaixo. Além de ficar ligado sempre quando tem aulas e promoções disponíveis, vá também aqui na descrição ou acesse meu site profrodrialencar.com.br. Então, sem mais delongas, vamos começar a ver o react, onde eu vou ver o vídeo, vou falar sobre a música e ao final nós vamos ver juntos também uma interpretação da letra, tá? Então, bora lá! Aqui acaba a introdução, né? Tá sendo feito do jeito clássico mesmo, com essa entrada de violão muito legal, que tem algumas referências aqui ao estilo flamenco de se tocar. Não é exatamente como é o flamenco, mas né, tem algumas referências. Se eu não me engano, foi feito pelo Rafael Bittencourt, né, do Angra. Essa música originalmente é do Angra, da época que o Edu Falaschi estava lá, né? E aqui é uma versão onde ele faz no show próprio, né? A interpretação da música. Assim, na verdade eu não entendo direito, mas tem uma briga aí entre o Edu e o Angra, tem os lances de direitos e tal, e assim, pelo visto ele pode utilizar as músicas em que ele participou, então ele coloca aí no show dele, né? Achei muito legal que trouxe um percussionista, você vê que ele tá cheio dos aparatos lá, é muito interessante. Tem uma orquestra junto, então eu quero ver como é que vai ser o resultado disso. Até aqui tá muito próximo do original. E o Aquiles na bateria, né? Também baterista original dessa música, né? Foi o que também participou da versão original. Então vamos continuar, que agora entra as guitarras. muito legal mesmo. As câmeras,
esse jeito um pouco teatral do Edu começando. Esse começo aqui na voz do Edu acho que fica maravilhoso, fica muito legal mesmo. Esse álbum, o álbum a qual faz parte essa música, ele é fantástico. Quem puder, ouve esse álbum, é o Temple of Shadows, né? Do Angra. É um dos pontos altos da carreira do Angra, e na voz do Edu tem muita coisa muito legal. Você vê que ele respeitou mesmo, tipo, ele fez toda a parte de violão, tem todo um violão até aqui, um dedilhado bem frenético acontecendo o tempo todo. Pontualmente tem a outra guitarra fazendo as melodias, mais um solo pontual. As melodias empregadas aqui na orquestra, ficou muito bonito, acrescentou bastante aqui, somou com a música, né? Não foi uma coisa meio que de graça. Outra coisa que não sei se é a gravação, porque assim, como é uma gravação ao vivo que vai para o DVD, eu não sei como que foi feito para trazer esse vídeo para o YouTube. Às vezes o áudio modifica um pouco no tratamento, né, do vídeo. Eu senti a guitarra um pouco fraca, sabe? Eu não senti um peso nem da guitarra nem do baixo, inclusive. Tem uma tendência do baterista, do Aquiles, existe uma tendência nas bandas que ele teve fora do Angra, dele deixar a equalização e a sonoridade da bateria muito alta, e às vezes isso faz com que as guitarras e o baixo percam um pouco do peso. E aí, no caso, não fica tão interessante essa equalização assim, não é tão comum, né? No heavy metal você ter esse tipo de equalização, né? Perde bastante do peso. Mas enfim, até aqui tá bem legal. A voz do Edu tá bem legal também. Vamos continuar. Não precisa disso não. Essa batidinha aí, acho que é um China, ou é o... Não sei, não, acho que é o chimbal aberto, não sei o que é. Não precisava, acho que aí já é demais. Outra coisa, cara, a música é muito legal, tá sendo executada de uma forma bem legal, só que é uma coisa que sempre existe uma falta de cuidado, eu diria. Isso acontece no Angra direto. Isso acontece direto no Angra. Eu falo como fã. Eu gosto dessa. Eu adoro essa música. Eu sou bastante fã do Angra. Tô começando a gostar do trabalho do Edu através dos reacts que eu tô fazendo aqui. E assim, gente, uma coisa que é muito comum nesses shows, em bandas brasileiras também, é uma falta de cuidado na equalização. O que quer dizer? Vocês estão ouvindo comigo aí? O backing vocal, não sei quem é que está fazendo, mas imagino que seja alguém lá do coral, ou alguém da orquestra. Não sei se tem alguma menina cantando, se é alguém da banda cantando, não sei. Não deu para identificar muito bem, porque tá muito baixo. Sabe, em relação ao Edu, tá muito fora. Vê a gravação dessa música no estúdio. Tá bem certinha. Falta um pouco de peso na guitarra e no baixo na gravação aqui, tá? Não sei se é a gravação aqui, mas acredito que seja, tá? E sim, infelizmente é um tipo de cuidado de volumes, tá? Tem que estar bem equalizadinho, tá bem arranjadinho, tem que estar vendo exatamente como que tá indo pra mesa de som, como é que tá sendo feita essa gravação. Poxa, se é para um DVD... Agora, pensando bem, na verdade, se é uma gravação para DVD oficial, que imagino que isso seja um DVD, senão não teria essa produção toda. Essa captação deve ter sido feita instrumento a instrumento. Sendo assim,
essa masterização, essa mixagem, essa regulagem dos volumes dos instrumentos pode ser feita na pós-produção. Então, assim, isso aqui devia ter sido melhor tratado ou melhor captado, tá? Porque tem muito potencial desperdiçado aqui. Desculpa, eu adoro essa música, tô falando novamente, mas é que eu realmente gostaria de ouvir ela melhor aqui do que no álbum. Continuando. Piccolo, Universal. Olha o tamanho desse negócio, mano. Gente, é muita coisa. Dá pra ele morar aí. Caraca, mano, é coisa demais, velho. Nossa senhora, continua. Olha, tem umas falhinhas em algumas coisas aqui do Edu. Vamos continuar agora. Vanitas are just the oracle, are chasing after the rain. Meaningless are just for wisdom, ever needs in vain like a hunter for shadows. Você percebe como nessa parte inteira a voz do Edu brilha muito mais? Tem muito mais brilho e peso nessa altura de voz do que no agudo. No agudo, toda vez que ele vai para uma nota muito aguda, isso é coisa frequente nesse álbum do Angra e nos shows dele como Angra, tá? Você pode perceber que nas notas muito agudas parece que tem um excesso de esforço. Sabe? Parece que ele tá fazendo força pra nota chegar lá ou pra se manter. Parece que ele tá muito fora. Parece que ele tá fora do escopo da voz dele, sabe? A voz chega, mas não chega com tanta qualidade muitas vezes. Então, assim, ele também teve alguns problemas aí de... Tinha um problema grave que ele tinha passado por refluxo, algumas coisas assim. Na época com o Angra, inclusive. E aí ele fez um tratamento e, enfim, passou por uma série de coisas. Eu não sei os detalhes, mas eu sei que existiu isso. É tanto que na época com o Angra, muitas coisas saíam bem desafinadas na voz dele, tá? Saiu com uma qualidade ruim mesmo, alguns shows. Esse retorno dele, esse retorno com o trabalho dele, aparentemente a voz dele tá melhor do que... naquela época, não tá como na época que ele saiu do Angra. Mas aqui a gente percebe. Tem algumas partes no agudo e aqui mais pro fim da música vai ter mais. Vocês comparem com os outros reacts que eu fiz das músicas dele. Você vai sentir que na voz de estúdio
não tem essa forçação para notas tão agudas, e aqui às vezes você sente a nota quase chega, ou a nota chega fraca, ou você sente uma perda de timbre, sabe? Tem algumas coisas assim. Agora, no grave, o Edu manda muito bem. Essa parte cantada aqui foi bem legal. Mas, continuando. Então, a banda é muito boa. Os dois guitarristas e o baixista aqui, deixa eu até ver quem são. É o Rafael Dafras, o Roberto Barras e o Diogo Mafra, né? É engraçado, você vai lá no site do Edu, nesse momento, pelo menos no momento que eu estou gravando o React aqui, não tem sessão com a banda. Não tem sessão falando dos membros, de quem são, foto, etc. Você encontra em texto dentro de algum texto falando sobre o álbum. Acho isso um ponto negativo aí. Devia ter um destaque aí para a banda, inclusive. Estão fazendo um excelente trabalho. Agora, vamos lá. Todo fã de metal é um cara chato. E eu não sou diferente. Eu não me agrada, tem gente que gosta, eu não gosto muito, desse timbre. O timbre das guitarras e do baixo. Eu tô achando muito fraco, muito puxado no agudo. As guitarras estão com o ganho muito saturado, parece que a distorção tá vazando, sabe? Tem mais chiado de distorção do que a nota mais definida mesmo, sabe? Normalmente a gente busca nesse meio de som uma nota mais definida, mais encorpada, uma guitarra mais encorpada, é o padrão normalmente, né? Aí você tem alguns estilos diferentes, mas aqui eles foram meio que na contramão, colocando um timbre mais puxado para os agudos e com um ganho mais saturado, né? O delay no solo tá um pouco exagerado também, né, de efeito, mas enfim, tem gente que gosta. Eu não curto muito o timbre desse jeito, né? Mas assim, o jeito que eles estão tocando, as notas, a rítmica, a técnica, perfeito. Tudo perfeito. Tá bem legal mesmo. Vamos continuar.
Olha, eu tiraria esse chapéu em algum momento da música. Eu acho que seria um trejeito legal, assim, teatral, interessante. Porque fica meio escondido o rosto dele durante o clipe, né? Durante o vídeo. Ele pode até colocar de novo, não tem problema. E tirar na outra música de novo, sei lá. Pensar num figurino aqui, né? Sei lá. Vocês podem ver o que eu tava falando da voz dele aqui no final. Tem nota que sai com um timbre meio estranho, mas aqui no final é muito agudo. É o que eu já vinha falando nos outros reacts do Edu. E não é pra voz dele. Você pode ver, se você for ouvir a música original, você vai ver que, ou outros shows também, essa parte final as notas são bem longas. E aqui ele começou a fazer mais curto. Mas assim, você pode ver que ele usa de artifício de colocar as notas mais curtas justamente pela dificuldade de cantar essa parte, né? E eu não sei se é uma coisa que era prerrogativa na banda, uma coisa que teve que ser feita dessa forma. No meu ver, a banda errou muito em fazer dessa forma, sendo que não é uma região confortável para o Edu cantar. É o que eu estou falando para vocês. As partes graves da música soam muito melhor do que as partes agudas. Se a música fosse construída dentro de uma região mais grave, ele cantaria 1000 vezes melhor. Essa é a verdade. A música é muito bonita, é muito legal do jeito que ela foi feita. Mas tem esse porém, na hora de executar ao vivo, fica devendo um pouco. O lance é ele trabalhar isso dentro do trabalho solo dele, né? Dentro do álbum dele, da carreira dele daqui pra frente. Porque, ao meu ver, essas partes que eram feitas no manga foi errado. O vocalista estava se adaptando à banda e não ao contrário. E o vocalista não canta em todas as regiões, os instrumentos tocam em todas as regiões. Então foi um erro de composição, de arranjo, ao meu ver. Tá? Enfim, se você tem alguma sugestão crítica, ou odiou o que eu falei aqui, ou gostou, coloca aí nos comentários, eu quero saber sua opinião também. E vamos ver um pouquinho da letra agora. Então já aqui na tradução, eu vou colocar a tradução de cara, tá? Se você quiser, depois eu deixo o link da letra aqui embaixo para você acompanhar tanto em inglês como em português. E vamos dar uma lida aqui, vamos dar uma interpretada, de certa forma, na letra aqui também. Eu me recordo do sangue em suas mãos, tão envergonhada, lamentando suas culpas, tão indefeso, ele veio da escuridão, dialogamos e tivemos uma boa conversa. Velho chapéu negro, me lembra alguém, acho difícil me lembrar. Curvou sua cabeça, se rendendo à tristeza, trajava a face da guerra, gritos desesperados. Então é daqui que vem o chapéu que ele está usando lá no show. Correndo em círculos, lamentando em vão, submetendo-se ao terror, uma guerra pecaminosa, inocentes morrem perdidos na fé vinda do meu frágil coração, de meu coração. Eu conheço minimamente aí a temática do álbum, e pelo que eu me recordo, se trata aí de uma história que fala de um cavaleiro templário, ou algo do gênero, né, que se vê em meio à contradição da Guerra Santa, da Inquisição e desse conflito entre o dever e a fé, entre acreditar, entre a violência empregada, né, nas cruzadas, enfim. Então é em meio a esse contexto de questionamento da fé, de questionamento de dogmas, que se baseia o álbum, e principalmente essa música aqui. Perdido na fé de meu frágil coração, de meu coração. Aqui, ó. Vestindo preto, um arco sem flechas. Deus tenha piedade de sua alma, olhos de medo, arraigados ao horror. Acabaram-se minhas devoções. Então aqui ele já está se entregando realmente a essa contradição, a esse questionamento total de fé, né? Que realmente a gente vendo hoje em dia, a gente nem consegue conceber como que isso pode ter acontecido, porque hoje em dia a igreja é muito diferente do que naquela época, mas isso envolve história, envolve poder, envolve a mistura de Estado e igreja, né? Hoje você pode ver outros países teocráticos que te dão uma dimensão do que seria isso, né? A gente vê também a imposição e conquista de novos territórios, de novas cidades, de novos lugares, então que hoje em dia
Acontece, mas não da forma que era na época, né? Enfim, voltamos aqui para gritos desesperados, correndo em círculos, lamentando em vão. Esse tá entre parênteses porque é os backing vocals. E aqueles backing vocals que a gente não escuta muito bem ali na música é essas partes entre parênteses. Submetendo-se ao terror, uma guerra pecaminosa, atroz, é a mesma coisa, né? Aqui, a fé da minha cruzada se afoga em sangue religioso. Olha aí, ó. Mas lutarei até o fim. Acharei meu santo graal, correndo cegamente contra a fé. Então, assim, aqui ele vê o quão errado ele se percebe, né, no meio dessa guerra santa, no meio de tanta violência e derramamento de sangue, que ali no campo de batalha se torna com muita clareza o quão contraditório é isso tudo, né? E se tem o nosso protagonista aqui se questionando fortemente sobre os seus dogmas, sobre a sua missão, sobre o que ele acredita, sobre o que é verdade, sobre o que é real, né? E sobre fé. Eu acho que é um grande conflito interno sobre fé. A razão escapa em minhas mãos, igrejas caindo como castelos na areia. Termina a guerra santa, tem o bem para o mal. Aqui já é aquela parte mais grave, né, que eu falo no meio da música, né? O que um homem ganha por seu trabalho sobre o sol onde labuta. O que é tão bom para o homem em vida, durante seus dias ele é como uma sombra. Vaidade, vaidade, profere o oráculo uma caçada ao vento. Inexpressivas buscas por sabedoria, tudo é em vão, como sua caçada por sombras. Então aqui você encontra uma questão aqui de qual o sentido da vida, ou o que a pessoa ganha depois de uma vida de trabalho, de uma vida de dedicação, né? E às vezes a pessoa não ganha nada em troca disso tudo. Hoje em dia a gente vê esse tipo de conflito, né? Hoje em dia a gente já consegue enxergar isso. Imagina naquela época, né? Aí você tem essa questão de inexpressivas buscas por sabedoria, vaidade, profere o oráculo, já seria uma voz contrária. Quando você começa a pensar dessa forma, existe aquele tipo de narrativa onde fala que você está pensando em você mesmo, né? Como se fosse um egocentrismo que está se posicionando conflitantemente com a fé. E essa busca por sabedoria, você pode pensar que é uma busca por ciência, né? Que nesse momento da história vai de encontro à sabedoria religiosa. E aqui tudo é em vão como sua caçada por sombras, porque eu interpretando aqui, claro que se você tiver outras interpretações, eu quero saber também, coloca aí nos comentários. Mas nessa frase aqui eu entendo como a igreja sendo o Estado tentando se manter no poder, encontra essas sombras como um inimigo comum, tanto dela como dos fiéis. Isso serve como uma forma de união, né? A guerra, o medo, a violência, ela também é uma forma de controlar, né, a população, de controlar o poder, de se manter no poder, né? Não é à toa que temos tantas guerras aí pelo mundo, inclusive nesse exato momento, diversos conflitos que acontecem frequentemente, e tudo é sempre busca de poder ou de manutenção do poder, em detrimento de vidas alheias. Perdi meu orgulho, lutei em vão, tive de encontrar razões para minha dor. Aqui já é um conflito interno que ele tem na sua cabeça, né? Correndo cegamente contra a fé, correndo cego novamente, igrejas caindo como castelos na areia, termina a Guerra Santa. Jesus foi um homem, com um coração, com uma mente, um corpo e uma alma, tão divina a sua. Essa é a parte bem aguda que ele canta no final, né? Deus não tem mente, não tem coração, não tem corpo, não tem alma, nem semelhança com você. Não.
Como caçar ovelhas. Então aqui você tem uma reflexão sobre essa proximidade que Jesus tem com as pessoas, né? Porque ele seria filho de Deus, assim como todos. E aí ele tem essa proximidade mais mundana com as pessoas, ao ponto que Deus, e aqui entende-se não o Deus que você acredita aí do lado, mas ao Deus que era empregado, o motivo das guerras daquela época. E é dessa maneira que eu estou interpretando aqui, que imagino que seja como foi escrito. Você tem um distanciamento dele com a realidade do nosso protagonista, né? E aí gera esse conflito e essa negação da fé, ou essa mudança de direcionamento da fé dele. Então, basicamente é isso. Se você tem comentários a fazer, outras interpretações da música, o que você achou, você gostou das minhas opiniões, detestou tudo que eu falei, coloca aí nos comentários, por favor. E se você tiver sugestões de outras músicas ou vídeos, de preferência que tenha alguma relação com o violão, não esquece de colocar aí também. Eu atendo todo mundo que coloca sugestão aí nos comentários. Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo React. Falou!